Leitura de livros com Simone. Como calar o acusador. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura, né? Satanás acusou Simão e exigiu o direito de dominá-lo. Jesus está intercedendo por nós neste momento e nos deu um exemplo do que iria fazer antes de deixar a terra. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Nos diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos clamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Eu tenho certeza de que Satanás tem também a intenção de nos dominar. Como isso se manifesta? Quando vai a Deus e diz: olha isto, olha aquilo outro, tu não deverias ter nada a ver com David Alçopló. Olha como ele às vezes fica irado com a esposa, né? O autor falando. Veja como é inconstante, observe como duvida de ti e não guarda a tua palavra. Ouça como julga os outros, veja como ele anda preocupado. Todas essas coisas são terríveis aos olhos de Deus, mas Jesus tem orado por mim. Não importa o que você esteja passando, saiba que Jesus está orando em seu favor. Eu roguei por ti. Ele orou por Pedro antes da batalha. Você sabe que as orações de Jesus sempre são respondidas. Quando Satanás veio e examinou Jesus, não encontrou nada, somente pureza. Porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João, capítulo 14, versículo 30. Naquela noite, Jesus não foi o único a ser examinado. Todos os discípulos também foram examinados. Judas certamente o foi. Em Pedro, especialmente, Satanás acertou o alvo. Pedro, mais que qualquer um dos outros discípulos, era um alvo, pois as chances do reino lhe haviam sido dadas. Mateus capítulo 16, versículo 19. Ele usou essas chaves para abrir a porta de salvação para os judeus, no dia de Pentecostes. 10 anos mais tarde, usou essas chaves para abrir a porta de salvação para os gentios, através da casa de Cornélio. Ou seja, Pedro seria um grande pregador da palavra de Deus, Satanás tinha os olhos voltados para Pedro. E é por isso que você vê Pedro tropeçar tão gravemente. Ele estava em um lugar altamente privilegiado. Era o único discípulo que havia andado sobre as águas, o único que havia recebido as chaves do reino. E estava sempre entre os três que formavam aquele círculo especial íntimo: Pedro, Tiago e João. Tinham um lugar especial no reino de Deus. Do mesmo modo, Satanás mirava em sua direção de uma maneira especial. Não era como Jesus chamar Pedro de Simão. Lucas capítulo 22 e versículo 31. Porque desde que ele havia mudado o nome, normalmente chamava aquele pescador galileu de Pedro. Pedro significa pedra. Jesus o chamou de pedra. Simão, porém, significa cana. Jesus encontrou essa cana que tão facilmente era dobrada pelos ventos da tentação, vencida por tantos hábitos carnais, devido à língua de pescador. E ele diz: eu vou fazer de você uma pedra. É bem verdade que esse homem, Simão,
havia agido algumas vezes como uma cana, mas em outras agiu como uma pedra também. Por ter esse lugar especial, é um exemplo para os cristãos. Na sua epístola, às vezes que se refere a si mesmo como Simão Pedro. A razão é que aprendeu uma grande lição. Ele era uma cana, entre aspas, Simão, e uma pedra, entre aspas, Pedro. Entre parênteses, na verdade. Temos muito a aprender sobre a pedra. Em outras palavras, o que cada um de nós se torna quando nasce de novo pelo Espírito de Deus. Todos nós temos uma parte de cana e uma parte de pedra. Antes que Jesus viesse, todos nós éramos cana. Em nossa carne não habitava bem algum. Somos apenas carne. Quando Jesus chegou em nossa vida, a verdade de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, entrou em vigor, e todas as coisas velhas se passaram. Jesus entrou em nosso espírito e nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Agora temos todo o poder sobre o inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. E somos uma nova criatura. Pedro esqueceu-se de que ainda era Simão. Ao falar com Jesus, ele parecia a pedra. Eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Outro discurso de pedra pode soar assim: Senhor, vou crer em minha cura, mesmo que não possa ver bem sem óculos. Senhor, não vou comer nada durante 40 dias. Senhor, eu nunca mais vou me rebelar contra o Senhor, de modo algum. A natureza de pedra realmente pretende cumprir essas promessas, mas a natureza de cana nos fará cair, se não lidarmos corretamente com ela. Nós consideramos o discurso de Pedro, entre aspas, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte, apenas como ostentação de orgulho. Na realidade, havia um grande elemento de amor. Essa era sua concepção do poder de Deus. É por isso que ele havia conseguido caminhar sobre as águas com Jesus. Ele conhecia o poder de Jesus. Havia visto a glória de Jesus com Moisés e Elias no monte. Conheceu o poder de Jesus para libertar o menino endemoniado no vale. Em João capítulo 13, versículo 37 e 38, Jesus diz a Pedro: você vai me negar 3 vezes, mas eu darei a minha própria vida por ti. Respondeu Pedro. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro falou: mas eu darei a minha própria vida por ti. Respondeu Pedro. Aí Jesus falando: você vai me negar. Jesus disse-lhe novamente. O capítulo 13 termina aqui. Mas é bem possível que essa divisão esteja no lugar errado e que o restante da passagem, inclusive João capítulo 14, versículo 4, tenha sido especificamente para Pedro. Nesse caso, Jesus prossegue dizendo a Pedro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Bom, o autor dizendo, né? Pois vou preparar-vos lugar. Era o coração de Pedro que estava preocupado. O Senhor quer dizer que eu vou negá-lo? Pedro falando, né? Está tudo certo, filho, vou cuidar disso. Você vai cometer muitos erros, mas já orei por você e logo eu vou recebê-lo. Jesus confortou a Pedro. Contudo, é interessante observar que em todas as referências à negação de Pedro, Jesus o advertiu chamando-o de Simão.
Simão, Simão, cana, cana. E Pedro se lembra de 3 anos antes. Do que tu estás me chamando? Chamas-me de Pedro? Tu não te lembras de como me chamavas? Eu sou mais que vencedor. Meu nome é Pedro, pedra. Paulo também era uma pedra, mas mesmo assim compreendeu que tinha de contender com sua velha natureza, pois em Romanos, capítulo 7, versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O segredo está em colocar a carne em sujeição ao Espírito. Esse é o segredo da vitória de Jesus sobre o inimigo. Pedro também precisou sujeitar sua carne. Ele dormia quando deveria estar orando. Frequentemente ouço pedras dizer: quem precisa orar? Eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu preciso orar. Simão, Simão, eis que Satanás, o adversário, vos reclamou. No grego, a ênfase é exigiu. Lucas 22, 31. Evidentemente, Jesus quis dizer que Satanás havia ido à presença de Deus e acusado Pedro diante de Deus. Obviamente, o Pai alertou a Jesus sobre isso, através do Espírito Santo. E então, Jesus intercedeu a favor de Simão, antes que o fato ocorresse. Eu, porém, roguei por ti. Não diz eu rogarei, mas eu roguei para vos peneirar como trigo. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simão, ele encontrou palha em você. Aquela natureza de cana ainda está aí, e ele quer dominar você. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Jesus sempre sabe quando você vai tropeçar, assim como sabia de antemão que Pedro ia cair. Quando o Senhor salvou você, já sabia todas as vezes que você o negaria e que cederia ao tentador. Sabia e orou por você antes dessas coisas acontecerem. Viu outras coisas que poderiam atormentar e ferir você. Contudo, ele continua defendendo diante do Pai e intercedendo a seu favor. Por isso você vai sendo transformado em sua imagem. O Senhor sabe todas as vezes que você vai falhar com Ele. Você pode dizer: isso mesmo, agora acabou tudo, ponto final. Mas com o Senhor não é ponto final, é apenas uma vida. Jesus sabia que Pedro negaria, mas isso seria apenas uma vírgula e não um ponto final. No relacionamento de Pedro com o Senhor. Aleluia! É por isso que Jesus está continuamente intercedendo por nós. Graças a Deus, né? Mas um dia de leitura, incluído, né? Eu agradeço a vocês, se vocês gostaram do vídeo. Por gentileza, clique no sininho para receber todas as notificações e dê seu like, tá bom? Compartilhe. Tchau, tchau!